Olá, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais esta mensagem. Convido você para que juntos leiamos João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo de número 5. João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo de número 5. Vamos orar para que juntos leiamos a palavra. Nos alegramos, bondoso Pai, pelo privilégio de meditarmos em sua palavra neste momento. Pedimos sabedoria, fala conosco, precisamos ouvir a tua voz, meu Pai. Abençoe o coração de todos aqueles que ouvirão esta mensagem, ó Deus, que vidas sejam transformadas, que almas sejam salvas. Nós oramos com alegria e gratidão no precioso nome de Jesus. Amém. João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5, assim nos diz a palavra: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. A necessidade de frutificarmos. Que o Espírito Santo esteja trabalhando e falando ao coração de todos aqueles que neste momento estão nos ouvindo. Meus amados, a nação de Israel era a videira plantada pelo Senhor, mas infelizmente não apresentou os frutos esperados. Ao dizer-se videira verdadeira, Jesus declarou vã a presunção do povo de que tão somente pelo fato de serem judeus seriam por isso aceitos por Deus. Os frutos não são produzidos com o objetivo de estarem na videira, mas como resultado de estarem ligados a ela. Tão certo como a união com Cristo produz frutos, é o fato de que fora dela nenhum fruto é produzido. O próprio Senhor Jesus declarou: sem mim nada podeis fazer. A ideia é de total dependência. A ênfase está numa comunhão profunda e permanente. O desejo do coração de Jesus era fazer com que seus discípulos passassem de servos para amigos. E o texto nos diz que aqueles que não dão frutos, o lavrador os tira. Tirar, no grego, apresenta duas ideias significativas. Primeiramente, o verbo tirar, no grego airo, tem o mesmo sentido de levantar. Quando termina o inverno e chega o tempo do plantio, o lavrador percorre a vinha levantando os ramos do solo, prendendo-os em estacas para que sejam aquecidos pelo sol. O calor faz com que os ramos brotem. Além disso, ao tirar os ramos do solo, o lavrador evita que eles criem raízes na superfície, onde não há umidade suficiente para produzir nada além de uvas duras e azedas. Aqui nós precisamos extrair uma lição preciosa de vida. Não podemos viver a vida cristã de uma maneira superficial. Apenas vivermos na superficialidade da graça de Deus. Precisamos mergulhar nesta graça, usufruindo de todos os benefícios que ela nos proporciona. Quando o ramo é levantado da terra suja,
ele é obrigado a procurar umidade nas raízes mais profundas da videira, produzindo agora com excelência. A segunda ideia do verbo tirar, no grego katrairo, ele tem o sentido de limpar. Quando há fruto na videira, o lavrador a mantém limpa de pragas, doenças e parasitas. Então precisamos entender que Deus trabalha em nossas vidas para poder trabalhar através das nossas vidas. Nós somos instrumentos de Deus, canais de bênçãos em suas mãos. Essa limpeza espiritual é feita através da palavra de Deus. Precisamos desesperadamente da sua palavra. Deus não quer que sejamos discípulos medíocres, covardes, mas poderosos soldados engajados em sua obra. Então o lavrador levanta os ramos sem frutos, limpa aqueles que dão fruto, para que frutifiquem ainda mais. Nenhuma árvore dá fruto de uma hora para outra. Isso é claro para todos nós. Nenhuma árvore dá fruto de uma hora para outra. Frutificar é um processo. E o processo de frutificação envolve os seus ciclos, né? O processo de frutificação de uma videira envolve o abrolhamento, a brotação, o crescimento, a floração e o vingamento, o pintor e, por fim, a maturação. Agora eu quero falar nesta mensagem sobre a condição básica para a frutificação, que é a nossa permanência em Cristo. Só frutificaremos se estivermos ligados à videira. Como vimos na mensagem, o próprio Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. É claro que a nossa permanência em Cristo envolve obediência, envolve disciplina, envolve determinação. Mas essa nossa permanência em Cristo, que nos possibilita frutificação, traz consigo resultados benéficos, né? Traz consigo resultados preciosos. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Primeiramente, a nossa permanência em Cristo nos permite enfrentar vitoriosamente as estações da vida: primavera, verão, outono e inverno. Grande parte da história da Bíblia é marcada por tempos, ciclos ou estações. As estações revelam mudanças significativas na história do povo de Deus. O início do Evangelho de Mateus narra a genealogia de Jesus. Mateus 1,17. Assim, houve 14 gerações desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias, também houve 14 gerações. O texto deixa claro que de 14 em 14 gerações, houve, sim, mudanças significativas na história do povo de Deus. Deus é o autor das estações da vida, e em cada uma delas, Ele cumpre o seu propósito. Glória a Deus por isso. Ele é o autor das estações da vida, e em cada uma delas, Ele está cumprindo o seu propósito. Daniel 2,21 nos diz: é Ele quem faz mudar os tempos e as estações. Paulo, escrevendo sua carta a Timóteo, na saudação final disse, 2 Timóteo 4:21, apressa-te em vir antes que chegue o inverno. O ano tem exatamente 4 estações. As 4 estações do ano representam as fases da vida de todo ser humano.
Disse Noé, logo após o dilúvio, em Gênesis 8:22, enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Cada fase da vida traz consigo oportunidades. A vida é feita de oportunidades. As oportunidades vindas de Deus, que glorificam seu nome, devem ser por nós apreciadas. Saiba usar as oportunidades que Deus lhe concede. Provavelmente você já ouviu aquele velho ditado: há 3 coisas que não têm volta: a palavra falada, a bala atirada e a oportunidade perdida. As estações, então, têm as suas características específicas e revelam a beleza presente na harmonia dos contrastes. Eu quero, juntamente com você, pensar sobre as estações da vida, começando pela primavera. A palavra primavera vem do latim prima mais vera. Prima significa primeira, vera significa verdade. Primavera é, portanto, a primeira verdade da vida. No Brasil, a primavera vai do dia 23 de setembro ao dia 21 de dezembro. É uma estação temperada, extremamente bela e agradável. O sábio Salomão, escrevendo sua declaração de amor à sua noiva sunamita, falou a respeito da primavera. Cantares 2, 11 e 12 nos diz: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Na verdade, a primavera traz consigo uma infinidade de mensagens. Fala que a vida é cíclica e dinâmica. O que ontem eram galhos secos, hoje podem ser galhos cheios de vida. O que ontem era cinzento, hoje pode tornar verde como a linda relva. O que ontem aparentemente não tinha vida, hoje pode estar florido. O que ontem era inodoro, hoje pode ser perfumado. O que ontem era sonho, hoje pode ser realidade. No entanto, meus amados, a maior das mensagens da primavera está relacionada à pessoa do Senhor Jesus. Jesus é comparado na Bíblia ao lírio dos vales. Cantares 2, 1 e 2. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. No dia em que Jesus nasceu, houve manifestação de um coral celestial. Era o lírio brotando entre os espinhos deste mundo. Durante 3 anos e meio, Jesus anunciou os valores do reino dos céus. Era o lírio demonstrando a sua real beleza. Quando Jesus foi crucificado, era o lírio sendo esmagado, porém exalando o perfume do seu amor. Ao expirar na cruz, era o lírio aparentemente murchando. Jesus ficou no sepulcro 3 dias, mas no 3º dia ressuscitou. Aleluia! Era o lírio brotando novamente para espanto do diabo e vergonha do inferno. Ele vive. Após 40 dias, Jesus ascendeu aos céus. Era o lírio sendo transportado e plantado para sempre no eterno jardim de Deus. Saibamos fazer uso da primavera, mas lembremos-nos que a melhor maneira de aproveitá-la é servindo a Deus. E vamos ao verão. O verão é a estação do ano que vai do dia 21 de dezembro ao dia 21 de março. O verão é a estação mais quente do ano. O brilho do sol e a força da luz exaltam a criação. É a vida em sua plenitude.
as árvores ficam verdes e carregadas de frutos. Os dias são claros e neste período a terra recebe mais chuva por causa da maior vaporização das águas. O verão anuncia o tempo de frutificação. Neste período, os dias são longos e as noites pequenas. É a estação preferida para as férias. Espiritualmente falando, o verão é a fase da vida onde os nossos sonhos começam a frutificar e passamos a colher aquilo que plantamos. O verão é tempo de desfrutarmos do descanso e da tranquilidade dos frutos colhidos. O verão simboliza a época da vida em que tudo vai bem, mas exige prudência. Viva os verões da vida, desfrutando da graça de Deus, que será sempre abundante. Mas lembre-se que o verão nos prepara para as demais estações. Embora seja tempo de apreciar os frutos, é tempo de vigiar e orar. E o verão nos leva à terceira estação, que é o outono. O outono vai do dia 21 de março ao dia 21 de junho. A palavra outono significa pôr do sol, ocaso, decadência. Nesta estação, os dias ficam mais curtos e mais frescos. As folhas e frutas começam a cair. O outono é caracterizado pelo abaixamento das temperaturas médias e pelo amarelar e queda das folhas das árvores. Há fases nas nossas vidas parecidas com o outono. As expectativas que tínhamos começam a murchar. Os sonhos parecem declinar. Nossos projetos parecem amarelar e caírem por terra. A decepção e a frustração aparecem. No entanto, o outono é caracterizado pela preparação. As árvores abrem mão de suas folhas, já que estas consomem muita energia. Elas sabem que o inverno está chegando. O outono simboliza um tempo perigoso na vida do cristão. É nesse tempo que muitos se acomodam e relaxam com as coisas de Deus. Então, muito cuidado com este tempo. Se está tudo bem, então por que razão irmos à igreja? Se está tudo bem, por que razão orarmos? Se está tudo bem, por que razão lermos a Bíblia e assim por diante? No outono espiritual, o cristão geralmente fica indiferente à fé. Preparemo-nos para os invernos da vida. Eles sempre vêm. O jovem Daniel jejuou e orou ao saber da possibilidade de ser lançado na cova dos leões. Em Efésios capítulo 6, somos convocados a utilizar a armadura que nos deixa protegidos e preparados para as adversidades da vida. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados na preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Deus nos deu todos estes elementos para uma vida de bênçãos, para uma vida vitoriosa. Embora o outono seja a estação das folhas que caem, é também o momento em que a vida se renova. É quando Deus nos tira da superficialidade, da criancice, do egoísmo, da carnalidade, da alma complicada que se abate sempre. Depois da tempestade vem a bonança. Suportar o outono com paciência é renovar-se para uma vida de bênçãos. Quando chegar o inverno, precisaremos da capa que nos protegerá do frio, da incredulidade e da frieza espiritual. Chegamos no inverno. Do dia 21 de junho ao dia 23 de setembro.
É a estação do frio e das fortes chuvas. No inverno, o coração pede uma lareira, um cobertor. É a estação da solidão, dos questionamentos, das crises existenciais. Tudo parece escuro ao nosso redor. É quando Deus varre as nossas vidas, como se varresse árvores e derrubasse galhos enfraquecidos. É quando Deus varre a nossa vaidade, varre a nossa arrogância, a nossa intolerância, deixando assim uma passarela limpa para a estação que se aproxima. No inverno, precisamos crescer e chegar mais perto de Deus. Lembremos-nos da estação do gafanhoto, da lição do gafanhoto e da formiga. O gafanhoto padece no inverno porque não se prepara para a tal estação. As formigas, por sua vez, permanecem seguras e bem alimentadas. Elas trabalham incansavelmente para o inverno. Então sejamos como as formigas. Se alguém desistir do inverno, perderá as promessas da primavera, perderá a beleza do verão e a expectativa do outono. Não permitamos, queridos irmãos, que a dor de uma estação destrua a alegria das outras. Não julguemos a vida ou as pessoas apenas por uma estação difícil. Mais uma vez dizendo, não julguemos a vida ou as pessoas unicamente por conta de uma estação difícil. Deus, em sua soberania, nos criou com o potencial de enfrentar as 4 estações da vida. Afinal, precisamos de cada mudança que elas nos trazem. Perseveramos então arraigados à videira verdadeira, porque só assim frutificaremos. Segundo lugar, na verdade é o segundo resultado da nossa permanência em Cristo. A nossa permanência em Cristo nos permite evidenciar o verdadeiro caráter cristão. O objetivo da vida é a frutificação. E a frutificação nada mais é que a reprodução do caráter de Cristo em nós. A frutificação nada mais é que a reprodução do caráter de Cristo através da nossa pessoa. Mas afinal, o que é caráter? É a qualidade inerente a uma pessoa, animal ou coisa que os distingue de outra pessoa, animal ou coisa. Isso está no dicionário Aurélio. É o modo de ser de um indivíduo. No grego, character significa estampa, impressão, gravação, sinal, marca ou reprodução exata. Eu gosto dessa colocação. No grego, character significa estampa, impressão, gravação, sinal, marca ou reprodução exata. Cristão significa pequenos cristos. Onde quer que estejamos nós estamos reproduzindo a imagem de Jesus. Essa é a marca que carregamos. Assim como o caráter de um indivíduo é formado desde o berço, o caráter cristão também passa a ser moldado desde os primeiros passos da nossa caminhada com Jesus. Os valores do reino de Deus passam a ser impressos em nossas vidas. O caráter moldado cria controle. Pense nisso. O caráter moldado cria controle. Passamos a frutificar em atitudes que atestam que somos filhos de Deus, na pureza, na imparcialidade, no não fingimento, na humildade, na mansidão, na misericórdia, no coração puro. O modelo supremo de caráter, claro, é a própria
pessoa de Jesus. Então ele deve ser o nosso alvo. Cada dia mais devemos ser parecidos com Jesus. Certa vez um jovem foi à procura de um sábio pedir conselhos. O homem disse que só queria saber uma coisa. Ele propôs uma situação imaginária. Imagine que, em hipótese alguma, você seria pego. Ninguém se machucaria e ninguém perderia absolutamente nada. Você mentiria por 50 mil reais? O jovem pensou e disse: nessas condições, eu mentiria. O sábio respondeu: você mentiria por 10 centavos? O jovem furioso respondeu: mas que tipo de pessoa você pensa que eu sou? O sábio responde: o tipo de pessoa que você é, eu já sei. Só estou tentando estabelecer o seu preço. Devemos nos lembrar das palavras de um sábio pregador. Caráter é aquilo que somos, mesmo quando não há ninguém por perto. Segundo o pastor Jaime Rose. Terceiro lugar, a nossa permanência em Cristo nos permite desenvolver maturidade espiritual. Essa nossa permanência, que é a condição básica para a frutificação, nos permite desenvolver maturidade espiritual. Maturidade, meus queridos, é o abandono da infância espiritual. Efésios 4, 13 e 14 nos diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Maturidade é o ápice da vida cristã. Maturidade é o ápice, é o clímax da vida cristã, é viver acima da média. Então é o melhor lugar para nós nos encontrarmos. Que Deus nos ajude. Quarto lugar, a nossa permanência em Cristo prova a intensidade do nosso amor a Deus e ao próximo. Essa nossa permanência em Cristo prova o quanto amamos a Deus e o quanto amamos o nosso próximo. Mateus 22, 27 nos diz: Jesus disse-lhe: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, não basta dizermos que amamos a Deus. Não basta dizermos que amamos o próximo. Por várias vezes eu tenho dito, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para a prática das boas obras. Nós estamos neste mundo para servirmos a Deus, para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. O que você tem feito para Deus? O que você está disposto a fazer para agradá-lo? Então, essa nossa permanência nos permite evidenciar o quanto amamos a Deus e aqueles que estão ao nosso redor. Precisamos provar esse amor. E então nós vamos ao último ponto. A nossa permanência em Cristo permite-nos a prática do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é caridade,
gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu tento ilustrar o fruto do Espírito da seguinte maneira: imagine que você tenha em mãos uma tangerina, uma pocã, se você preferir. Você tem um fruto. Ao descascá-la, você tem vários gomos, né? Então, assim é o fruto do Espírito. Um fruto que se desmembra em 9 qualidades. Todo aquele que está em Cristo, todo aquele que conhece a graça de Deus, tem a oportunidade, tem o privilégio de frutificar, tem o privilégio de evidenciar ao longo dos seus dias sobre a face da terra essas qualidades, né? Que Deus nos ajude, que o mundo possa ver em nós algo de diferente, que o mundo possa ver em nós, né, o brilho de Jesus, que o mundo possa ver em nós essa transformação que um dia, pela graça de Deus, o Espírito Santo operou nas nossas vidas. Concluindo, permanecer em Cristo é uma das melhores experiências que a vida cristã oferece. Uma vida plena só é possível àqueles que estão ligados à videira. Cristo é a nossa suficiência. Não existe atalho ou caminho alternativo. Que Deus nos ajude a permanecer. Que os nossos passos estejam firmados na rocha. Que tenhamos o desejo de viver para a glória de Deus, fazendo a diferença, impactando pessoas, ganhando almas para Jesus. Assim, certamente estaremos frutificando para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Graças te damos, bondoso Pai, por este texto da tua palavra tão precioso, que nos encoraja a frutificarmos para o louvor da tua glória. E a condição básica é a nossa permanência em Cristo. Precisamos estar ligados à videira. Então, ligados à videira, meu Pai, nós temos tudo o que precisamos para uma vida abençoada. Nós temos todas as condições para que o nosso fruto seja abundante. Que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Abençoe o coração de todos aqueles que nos ouvem, meu Pai. Abençoe o coração daquele que porventura esteja desanimado, daquele que tem enfrentado provações, adversidades, meu Pai, daquele que está pensando em desistir. Que a tua bênção seja sobre este querido irmão, esta querida irmã, meu Pai, em forma de renovação espiritual, conforto vindo de Ti, e que todos realmente reavaliem, meu Pai, suas decisões, e que possam ter no coração o desejo de servi-lo fielmente, incondicionalmente, até que o Senhor venha para nos buscar. Deus querido, se há alguém nesse momento que nos ouve e ainda não fez uma entrega de vida a Jesus, por favor, trabalha neste coração e salva, meu Pai, esta alma. Que vidas sejam transformadas, meu Pai. Nós nos entregamos aos cuidados do Senhor, desejando, meu Pai, frutificar hoje, amanhã e até quando o Senhor nos der vida neste mundo. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.